Opa, e aí, beleza? Quem não gosta daqueles manhwa onde o protagonista é pelão, senta a mão em todo mundo? Hoje eu decidi trazer 5 manhwas onde o protagonista ele é fraco, mas ele fica pelão e tem uma história boa, espero que vocês gostem. O bebê dragão doméstica e os moluscos. Era pra ser mais um dia de comemoração, pois a Imperatriz de Atlântida, aquela que foi abençoada pelo dragão do mar, a Imperatriz Thalassa Netuno, a nossa protagonista, estava muito feliz e estava sendo parabenizada pela ampla prosperidade do seu reino, que a nossa protagonista estava recebendo pelas bênçãos que ela estava ganhando. Ali com ela estava Catan, que era o sábio do reino, e também era o amante da nossa protagonista. E também ali estava seu primeiro general Dan, que era o seu melhor amigo. Mesmo esse dia sendo o melhor possível, é na noite que a dor vai vir. Vagando pelo seu reino, Thalassa se depara com algo que deixou ela completamente chocada. O seu amante e o seu melhor amigo, ambos eram amantes um do outro. Mas o pior ainda viria. Nem deu tempo para nossa prota processar a sua dor. O seu amado amigo e o seu amante a traíram, prendendo ela em correntes forjadas para selar o seu poder. E depois de mandar ela para o sofrimento eterno, passando-se 1000 anos com aquela dor no coração, e a única coisa que a confortava era a vingança que corroía o seu peito. Até que os céus deu uma nova oportunidade para aquela pessoa que havia sofrido por 1000 anos em exílio, fazendo ela reencarnar. Só que aquela não era uma reencarnação normal. Havia sequestradores tentando matar ela, e sem entender o que estava acontecendo, com o corpo de um bebê, Thalassa não podia fazer nada, a não ser esperar sua morte e a da sua serva chegar. Depois de passar 1000 anos sofrendo aquela dor, algo tocou o seu coração, fazendo com que Thalassa usasse um poder que aquele corpinho pudesse suportar. E era um poder ancestral que foi passado de geração em geração para rainha. Depois de usar esse poder, ela afogou aqueles que eram os seus agressores. Depois de salvar ela empregada, a memória daquela criança havia retornado, mostrando que os pais de Nicéforo, que era aquela criança, ficaram para morrer enquanto ela fugia com a sua empregada. Pois havia uma guerra entre herdeiros. Eles queriam matar todas as crianças para poder dar um golpe de estado no reino, para que não tivesse uma linhagem definida, e sim a que eles quisessem, para que pudesse ter um golpe de estado. Mas algo acalmou o coração de Thalassa. Ela descobriu que os traidores dela ainda estavam naquele mundo, o seu amante e seu amigo. Agora Thalassa, não, Nicéforo, vai esperar seu corpo amadurecer para ela poder um dia se vingar de todos que cruzar o seu caminho. História de um homem prudente que só buscava lutas, não importava o quão forte eram seus inimigos. Em busca de preencher o seu ego, ele esmagou e lutou contra todos. Porém, esse homem prudente achou algo melhor do que qualquer luta que ele podia vencer: uma família, um filho e uma esposa, que ele jurou proteger. Mas esse homem fez muitos inimigos em sua juventude. Já dizia o velho ditado: quem bate esquece. Entretanto, quem apanha nunca esquece. Os seus inimigos do passado vieram o cobrar no seu futuro, ali queimando o seu dojo, e por tabela matando a mulher daquele homem, em meio a chamas ardentes. O homem se deixou consumir pelo ódio, até que os céus ouviram as suas lamentações, dando àquele homem um poder dos espíritos fantasmagóricos. Só que tinha um porém: aquele homem não poderia controlar aquele poder. Depois que aquele homem recuperou a sua consciência, ele tinha concluído a sua vingança. Mas a que preço? A que preço? Tudo começa em um mundo onde o mundo murim do passado continua até os dias modernos. Um homem mascarado luta contra uma gangue em busca de informações sobre uma droga que ajuda a dar um buff no corpo do artista marcial. Mas os efeitos colaterais podem ser fatal, tanto para quem usa, tanto para quem está no caminho da pessoa que está usando. Então pessoas inocentes poderiam se ferir. Mas aquele homem é interrompido pelos policiais marciais. Porém, esse conto agora começa com o nosso protagonista. O nosso protagonista, Kang Taeyon, passou no exame para se tornar um policial marcial. Os policiais marciais mantêm as rédeas dos artistas marciais que passam além do ponto, por consequência às vezes até ferindo pessoas inocentes. Mas Kang não estava ali para isso, pois ele estava ali para procurar o seu pai, que havia sumido há muito tempo atrás, e aquele lugar foi o último lugar que seu pai foi visto. Mas as aulas ainda não tinham começado, fazendo com que nosso prota retornasse para sua casa. Prota morava com seu avô e com sua mãe. Depois de mais um dia sua mãe brigando com ele por causa que ele ficava gravando as técnicas da família e postando no YouTube, Kang resolveu atender a porta. E ali havia policiais que quiseram chamar nosso protagonista para um interrogatório, já que a pessoa que causou um atentado, ele utilizou uma técnica que o nosso protagonista ele tinha mostrado no seu vídeo. Então o prota resolveu ir com eles. Mas aqueles caras não eram policiais, e sim assassinos, que foram contratados para matar nosso protagonista.
pois pensavam que ele era o terrorista. Depois de longas horas de tortura, o efeito neutralizante que impediu nosso protagonista de se mover, ele acabou, ali fazendo com que Kang pudesse revidar. Mesmo Kang quebrando todos eles ali, causando muito dano àquelas pessoas, o corpo dele já estava totalmente ferido, fazendo com que ele ficasse pouco a pouco perdendo as suas forças, ali dando uma abertura para o inimigo dele. O inimigo do nosso protagonista acabou dando um golpe mortal em suas costas, mas aquele ferimento mortal liberou um mal que não deveria ser liberado. O sistema de trapaça do Rei Demônio. Sem aviso prévio, um portal acabou ligando o mundo humano com uma dimensão de jogos. Desses portais, várias dungeons foram formadas. Por causa dessa anomalia, alguns seres humanos despertaram uma tela de sistema que ajudariam eles a evoluir para eles conseguirem lutar contra esses monstros que vinham da dungeons. Mas os seres humanos começaram a ficar gananciosos e eles acabavam roubando recursos das dungeons para o seu bel prazer, fazendo com que a própria Dungeons criasse uma consciência, ali nascendo o imortal rei Lord Adesalai, um boss que veio para finalizar a destruição da humanidade. Vendo essas ameaças, os humanos que buscavam seus prazeres egoístas se juntaram para aquela batalha que viria e ficaria para a história. O jogador mais forte da humanidade, Liu, liderava aquela batalha a favor da humanidade, contra o rei imortal Adesalai. Não se sabe quanto tempo durou aquela batalha. Talvez semanas, meses, anos, mas a humanidade começou a perder aquela batalha. Então a humanidade usou a coisa mais forte que eles têm, a chantagem. Eles capturaram subordinados do Lord Adesalai para usar contra ele. Ali aquele que era chamado de demônio pela humanidade percebeu que eles que eram próprios demônios. Em sua morte, Adesalai jurou vingança contra a humanidade. 10 anos depois, um grupo de aventureiros estavam fazendo uma missão numa dungeon, e ali já estava um banho de sangue. No meio daquele caos, havia um caçador iniciante que trabalhava como coletor de materiais, mas o líder daquela expedição pediu para que ele se usasse como isca para eles matarem aquele monstro. Sem ter escolha nenhuma, ele foi. Mas por fim ele acabou sendo atingido pelas costas por uma flecha, ali morrendo. Mas em sua morte, o grande Lord Adesalai renasceu no corpo da criatura que ele mais detestava no mundo, um humano. Depois de eliminar aquele monstro facilmente, percebendo a traição dos humanos ao matar o dono daquele corpo, Adesalai, no corpo de Zoe Zing, ele percebeu que teria que honrar o dono daquele corpo, vingando aquelas pessoas que o mataram, assim eliminando todos os humanos traíras dali. Assim que honrou o dono daquele corpo, Adesalai resolveu colocar para fora os seus pensamentos que ele colocou no papel de como iria se vingar da humanidade. Mas ele tinha um problema, ele não tinha o seu poder original. Apesar dele agora ter a tela de sistema, o dono daquele corpo era muito fraco. Agora ele vai ter que fazer de tudo para poder voltar ao seu poder original e dar um upgrade no dono daquele corpo. Será que ele vai se vingar da humanidade? O retorno como um gênio marcial. Tudo começou foi através de uma noite sombria que a humanidade teve que passar. Esse fenômeno foi chamado de pandemônio. Através de um portal misterioso, criaturas foram trazidas para a destruição da humanidade. E tudo que nós humanos podemos fazer era chorar e esperar nossa hora de morrer. Porém, alguns humanos foram selecionados para lutar contra esses monstros. E esses humanos eram chamados de despertados. E esse é o nosso protagonista, Lin Jun. Ele era um despertado rank D. Por um descuido dele, ele foi atacado por uma criatura. Mesmo ele eliminando aquela criatura, os danos sofridos em seu corpo já estavam feitos. Um veneno mortal estava correndo em seu sangue. E tudo o que restava naquele momento era uma morte dolorosa e sofrida e cheia de arrependimentos. Lee, por não poder fazer nada, ele teve que ouvir os gritos de pedido de socorro e ajuda e medo dos civis. Por sorte apareceu um conhecido de Lee, alguém que um dia ele já chamou de amigo. Mas diferente do nosso prota, aquela pessoa era forte. Não importava o que ele fazia, ele não conseguia ficar mais forte. O máximo que ele alcançou foi o rank D, mas existia uma forma de Lee ficar mais forte. Era herdando o legado da sua família. Nada que a sua família fizesse com Lee fazia ele despertar o legado da família. Isso fazendo com que sua mãe e seu pai o menosprezasse e até expulsasse ele da sua família, pois eles não queriam um lixo na família. Ele que sempre foi humilhado por todos e agora ele aceitou em seus momentos finais o que todos diziam sobre ele, que ele era um lixo. Deixando seus pensamentos fluir, pois não podia fazer mais nada, ele recebeu uma mensagem. O atributo da rota marcial foi desbloqueado. Lee pensou que era sacanagem. E ele pensou, pô, o universo deve estar brincando comigo agora na minha morte. Enfim, o prota morreu, sem paz. Mas sem entender nada, ele retornou 7 anos no passado, nos piores momentos da sua vida. Mesmo ele estando com as mesmas habilidades lixo antes de morrer, ele retornou com a habilidade rota marcial desbloqueada. E nesse momento ele sente um ar de esperança. E agora ele vai fazer tudo para modelar o seu futuro, construindo degrau por degrau em seu passado. Caçada com autoclones. Tais começaram a aparecer em toda a Terra, simultaneamente. E monstros que nunca foram vistos começaram a sair deles. Esse incidente foi chamado de o Grande Desastre. E finalmente os humanos pensaram que eles seriam extintos. Mas no momento que essa possibilidade surgiu, super-humanos apareceram.
lutando contra aquelas criaturas, até em 2023, onde a Terra se encontrava em paz, uma paz controlável. E agora Jeong Song-yeol estava indo para o exame de despertar. Os humanos conseguiram controlar um portal, e eles usavam esse portal para forçar os cidadãos a despertarem, para ver se eles ganhariam uma habilidade que pudesse ser útil à humanidade futuramente. Nosso prota, que só queria jogar seu game, teve que... Esse evento era tipo um alistamento militar, era obrigatório. Depois que Jeong entrou no portal e conseguiu despertar, mais uma habilidade forte era rara, então era muito difícil alguém despertar. Ele ganhou uma habilidade de clone. Não era mil maravilha, mas ele fez o exame, então ele podia ir para casa. Era menos uma coisa que Jeong precisava fazer futuramente, mas a curiosidade bateu em Jeong. Ele decidiu usar a habilidade dele, e ele usou e pareceu um clone idêntico a ele. Ali Jeong decidiu testar alguns fatores, então ele acabou descobrindo que ele teria que fazer missões para poder upar suas habilidades. E quando ele tiver com seu clone ativado, tudo que ele comer não vai para o seu corpo como gordura, vai como energia para o seu clone. Então ele, por ser muito preguiçoso, ele começou a usar seus clones para fazer exercício para ele, para assim ele conseguir emagrecer, já que ele não conseguiria por conta própria. Pessoal, o Jeong, ele tá usando essas habilidades como se fosse uma pessoa normal, tipo assim, só por zoeira, porque ele acha que a habilidade é muito fraca, porém essa habilidade é muito forte. Vai acontecer um desastre mais pra frente e ele não sabe. Então, tipo assim, ele tá vivendo a vida dele como um preguiçoso total, mas ele é muito forte, ele não sabe disso. Ele vai saber mais pra frente quando ele decidir virar um caçador. Vocês não tem que ver esse manhwa. Esse manhwa é o cotidiano do nosso protagonista.